fazer a leitura sequencial, depois permaneça com seu texto aberto, para que nós possamos comentar esses versículos aí em nome de Jesus. Amém? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler do 19 até o 25, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações, nessa noite de domingo. A minha oração é para que através desta palavra, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, e o teu nome possa ser exaltado, bendito, engrandecido, entre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos, em nome de Jesus é o que nós pedimos ao Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu tenho citado aos irmãos aqui, nos domingos que tive a oportunidade de estar com os irmãos, né? No primeiro e no segundo domingo do mês. Semana passada a irmã Fernanda nos trouxe uma palavra abençoadora, tenho certeza. Os outros 2 domingos que eu tenho falado aqui aos irmãos, eu tenho citado aos irmãos, até para não passar em branco, o fato de estarmos vivendo o mês da Reforma Protestante, né? Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou às portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, né, em contrapartida a um movimento que estava sendo feito pela igreja por vendas de indulgências, né, e por incrível que pareça, nessa data, iria um bispo da igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha, para pregar sobre e coletar indulgências dos fiéis que ali congregavam. Essas indulgências diziam respeito à venda de vaga no céu, né, venda de salvação, venda de perdão de pecados. E aí a igreja começou a comercializar isso e a enganar os fiéis, promovendo esse tipo de venda dentro da igreja. Há vários indícios do período da Reforma Protestante que nos chamam muita atenção. Um deles é o estado que a igreja estava quando a Reforma Protestante aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar, né, alguns resgates que a Reforma Protestante trouxe sobre a vida da igreja. E como que a igreja estava naquele período? A igreja estava totalmente comercializável, não sei se essa palavra existe, né? Era um comércio, não existia uma adoração a Deus, não existia uma busca ao Senhor, não existia unção do Espírito Santo, a igreja havia perdido essa unção, o derramar do Espírito Santo num avivamento, já como presságio da vinda de Jesus, só vai acontecer séculos depois, né? Isso mesmo que você ouviu, séculos depois. Entre os reformadores, nós não temos igrejas avivadas, nós não temos manifestações do Espírito Santo. Então, em outras palavras, a igreja estava morta,
fria, Deus não era exaltado sobre a igreja era apenas um lugar onde as pessoas iam buscar uma paz de consciência, no sentido de, eu estou vivendo uma vida toda torta, aí eu vou na igreja, pago a minha indulgência, o padre me absolve, o sacerdote me absolve, e aí eu volto para casa e continuo vivendo uma vida de pecado. A igreja estava num período caótico, aonde a instituição eclesiástica estava acima, inclusive, da própria Bíblia. A igreja, antes da reforma, ela não considerava ser dirigida pela palavra de Deus. Ela considerava reger a palavra de Deus. Até hoje, a mais tradicional instituição cristã que existe, ainda pensa dessa forma, que a instituição está acima da Bíblia. A reforma veio também para ter uma igreja que se submetesse à palavra de Deus, não que estivesse acima da palavra de Deus. E no período da reforma protestante, diante de todo esse caos instalado ao longo dos anos, por diversos fatores, que nós não conseguiríamos citar aqui a noite inteira, todos os fatores que levaram a esse resultado, a reforma protestante não surge apenas com os 5 solas, que anualmente eu prego aqui para os irmãos. A reforma protestante não surge para que uma nova igreja, uma nova religião fosse fundamentada, uma nova instituição fosse instalada. Não é esse o objetivo da reforma protestante. O objetivo da reforma protestante é resgatar algumas coisas do cristianismo que outrora a igreja havia perdido. E entre esses resgates, que nós poderíamos citar pelo menos 95 estabelecidos por Lutero, o resgate da Bíblia, o resgate de Cristo na igreja, o resgate da fé, o resgate da salvação, o resgate do louvor, da glória ser dada a Deus e não aos homens. Entre tantos resgates que a reforma protestante promoveu, uma das coisas que a reforma protestante resgatou foi o culto voltado para Deus. Esse resgate é um resgate muito importante. Antes da reforma protestante, o culto era voltado ao homem, ou no máximo a uma instituição. Quando acontece a reforma protestante, o homem sai de cena, e Jesus volta para o trono. Um dos resgates, e o resgate que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa noite, é justamente o resgate do culto voltado para Deus. No dia 13 de outubro eu preguei aqui sobre o resgate do louvor, Como que a reforma protestante trouxe de volta o ensinamento através do louvor para dentro da igreja. Hoje eu quero falar sobre o resgate do culto, olhando à luz da Bíblia. E nós precisamos entender que o que nós estamos fazendo aqui é para Deus. Nós não podemos, irmãos, ser contaminados por uma geração que acredita que o culto não tem mais o seu valor. Nós não podemos ser contaminados por uma geração que acredita que o culto tem que ser um momento de adoração aos homens. E precisamos tomar muito cuidado, porque esse tipo de prática tem adentrado sorrateiramente as nossas igrejas. E muitas vezes nós frequentamos uma casa, muitas vezes nós frequentamos uma instituição, muitas vezes nós denominamos uma igreja pelo homem que está à frente. E a reforma protestante vem tirar o homem de cena e colocar Jesus novamente sentado no trono. Eu não posso ser enganado por essa geração que exalta o homem, que quando as coisas acontecem, dá glória ao homem. Eu não posso ser contaminado por essa geração. Eu preciso entender o valor do culto congregacional. Esse é o nosso resgate de hoje. Nós temos que chegar à conclusão de que praticamos pelo menos 2 cultos.
Eu não combinei nada com o Silvio, pedi ele para abrir o culto na hora que eu cheguei na igreja, né? O Silvio falou justamente sobre isso na hora que ele abriu o culto. Nós temos pelo menos 2 tipos de cultos que nós praticamos. O primeiro, e talvez no sentido pessoal e individual para nós, o culto mais importante que nós praticamos é o culto coletivo, é o culto individual, perdão. É o culto pessoal, é o nosso culto. É a sua leitura bíblica em casa, o seu processo de oração. É quando você entra para dentro da porta do seu quarto, para dentro do seu quarto e fecha a porta. É quando você dobra os seus joelhos, é o culto pessoal, que ultrapassa isso, aliás. O culto pessoal, citado aqui pelo Silvio no início, é o culto que começou no dia que você aceitou Jesus e não termina nunca mais. Ele vai mudar de estágio, porque ele vai passar daqui para a eternidade. Esse culto não tem fim, não tem bênção apostólica. Esse culto não é como o litúrgico, que acaba num horário específico. A vida do cristão, ela precisa ser um culto pessoal. E a referência bíblica para isso é Romanos 12, versículo de número 1, palavras do apóstolo Paulo. É o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A sua vida, ela precisa ser um culto a Deus, que não tem fim. Você sabe o que isso quer dizer? Que o dia todo você tem que estar adorando, que o dia todo você tem que estar cantando louvores, que o dia inteiro a palavra do Senhor tem que queimar no seu coração, que o dia todo você tem que fazer boas obras, que não apenas no momento litúrgico, mas muito mais do que isso. Por isso que eu disse que esse culto é o mais importante, é sermos cristãos dessa porta para fora, é ser cristão na hora que algo dá errado no trabalho, é ser cristão quando a pessoa que te deve não te paga, é ser cristão no momento que a enfermidade chega, que a provação se levanta, que a tempestade vem, que o seu filho está dando piti dentro de casa. É nesse momento, a nossa vida é um culto, é ali que tem que acontecer a nossa verdadeira adoração. A adoração aqui, ela pode ser aparente. Talvez aqui na igreja a gente levanta as nossas mãos, a gente chora e tal, mas o mais importante é nas demais 22 horas do dia, visto que nós ficamos aqui apenas 2. Esse culto é o primeiro e talvez o nosso principal culto do ponto de vista pessoal. O segundo culto que nós praticamos é o culto coletivo, que foi o culto consequência. Nós chamamos ele de consequência, porque a pregação do Evangelho, no primeiro século, pelos apóstolos, ajuntou os irmãos em reuniões de oração, e isso virou um culto que nós chamamos de congregacional, que não começa em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que não tem início apenas no Novo Testamento, mas que existe a congregação de Deus, já se reunia desde o deserto. No Egito, creio eu, aconteciam algumas reuniões familiares, né? A ideia transferida de Abraão, Isaac, Jacó e José, era que os judeus conseguissem fazer os seus cultos domésticos todos os dias, no final da noite. Isso era uma tradição entre os patriarcas, que deve ter repassado para dentro do Egito, quando os judeus foram levados para lá. Mas quando o povo entra em direção ao deserto, Deus estipula a congregação. Talvez influenciado pelos assembleanos, nós entendemos que congregação é um ponto de pregação diferente da sede, posto em um bairro. Mas congregação vai muito mais além do que esta definição que tivemos pelo meio pentecostal. Congregação é quando o povo de Deus se reúne com a intenção de adorá-lo. Quando nós nos reunimos nesse lugar com a intenção de celebrar e louvar o nome do Senhor, nós estamos aqui em congregação. A congregação pode ter 20, 30 pessoas, como nós estamos aqui nessa noite. A congregação pode ter 70, 80 mil pessoas num estádio de futebol. Quando os servos de Deus se reúnem com o objetivo de louvar e bendizer ao seu Deus,
é a congregação do Senhor reunida. Isso vem desde o Antigo Testamento, as celebrações coletivas, o nosso segundo estilo de culto, que é o culto coletivo, que é esse culto que nós estamos aqui, que é um culto que a Reforma Protestante vem resgatar, mas não um culto celebrado a uma instituição, não o culto celebrado a um homem, não o culto para exaltar a vida de alguém, mas um culto para glorificar e exaltar e bendizer a Deus. Eu sei que você tem os seus desafios, e são muitos. Eu sei que você tem as suas dificuldades, e são muitas. Eu também tenho as minhas. E muitas vezes nós viemos para esse culto congregacional, para louvar e adorar ao Senhor, com perspectivas erradas, querendo apenas uma solução para os nossos problemas, uma resposta para as nossas perguntas. Mas o culto que a Reforma Protestante vem resgatar com Martim Lutero, com João Calvino e com os demais reformadores, é o culto que não se preocupa com essas coisas. É o culto aonde o Senhor será celebrado e adorado. Irmãos, esse é o culto que vale a pena. Sair de nossas casas, numa noite onde tem ameaça de chuva, onde talvez muitos não vieram por causa da ameaça de chuva. E nós viemos aqui, o que faz valer a pena estarmos aqui, é adorar a Ele, é celebrar a Ele. Porque talvez, se você vem para aqui com a expectativa de algo que você precisa, e Deus não te dá esse algo que você precisa, você vai sair da igreja frustrado. E o diabo tem utilizado dessa ferramenta. Pessoas saem do culto decepcionadas, frustradas, porque as suas expectativas não foram atendidas. Esse pensamento é diabólico. Nós adentramos essas portas, nós marcamos essa reunião com um único objetivo: celebrar e adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque dele, para ele são todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. É isso que faz valer a pena, você sair da sua casa, sentar nessa cadeira, sabendo que você está aqui para celebrar a Deus, e não o homem, e não a instituição, e não você próprio, porque tem muito culto que celebra a própria pessoa também. É isso que faz valer a pena. Esse culto congregacional, nós precisamos criar no nosso coração a cultura de celebração a Deus, porque o dia que nós entendermos que estamos aqui, alguns irmãos já entenderam, graças a Deus, que estamos aqui para dar a Deus o que Ele merece em um culto, o Espírito Santo vem, a glória de Deus vem, a unção de Deus vem. E quando a unção de Deus vem, a enfermidade sai, a renovação espiritual acontece, o batismo com o Espírito Santo acontece, o fortalecimento, as frustrações vão embora, as soluções para resolver seu casamento, para resolver suas pendências financeiras, elas vêm quando a unção do Espírito Santo vem. Por isso que nós precisamos mudar o foco. Nós não estamos aqui para essas coisas. Nós precisamos estar aqui para Deus. Estando aqui para Deus, as demais coisas vêm. E Ele vem. Se entendermos que temos que adorar a Deus, meu irmão, Ele vem. E adorar a Deus tem que ser com o nosso melhor. Talvez não é o melhor, talvez nós não temos o melhor para oferecer. O melhor para oferecer talvez seria uma estrutura melhor para você celebrar o Senhor, mais instrumentos durante o louvor, talvez um pregador melhor do que eu. Nós não temos o melhor, mas precisamos entregar para Deus o nosso melhor. Quando você saiu de sua casa e veio para esse culto aqui nessa noite, você veio dar a Deus o seu melhor? Ou o seu melhor ficou no decorrer do dia? Talvez o seu melhor foi para a festinha de amigos.
Talvez o seu melhor foi para a festinha de família. Talvez o seu melhor foi na roça, foi num parque de diversão, foi num restaurante. Lá você deu o seu melhor. E para Deus você vem arrastado. Não reclama quando a unção não vir. Porque se você está aqui arrastado, a unção não vai vir. O crente precisa entender, e a reforma protestante vem resgatar isso, que o nosso melhor precisa ser dado para Deus. O certo era estarmos aqui com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que absolutamente nada no decorrer do nosso dia tenha sido melhor do que o fato de estarmos aqui reunidos. Dê para Deus o seu melhor. Eu gostaria de tocar e cantar como David Keelan, pastor Cirilo, mas não consigo. Mas quando eu pego aqui para tocar e cantar, eu falo para você de coração, eu faço o meu melhor. Quando eu venho pregar aqui, eu me preocupo em fazer o meu melhor. Eu estou pensando que eu vou pregar 3 dias. Remoendo, pensando, caçando o esboço onde eu tinha deixado. O que eu vou falar, o que eu não vou falar, porque eu quero fazer para Deus o meu melhor. Nós fazemos coisas boas para pessoas aqui dessa terra, que muitas vezes nem nos valorizam. Qual de nós dentro dessa sala não gosta de fazer algo para receber um parabéns depois? É semelhante à esposa que faz uma excelente comida e tempera com os melhores temperos, e depois ela fica esperando o marido falar assim, amor, que delícia, que comida gostosa, hoje você caprichou. E às vezes a mulher vai lá, faz, e o marido nem fala nada, come como que se nem... E aí tinha alguma coisa diferente? Não, mesma coisa, tudo normal, né? E aí a mulher fica frustrada lá, porque... Da mesma forma é o marido, às vezes vai lá e compra alguma coisa, dá um presente, faz algo achando que a mulher vai falar assim, nossa amor, que maravilha que você fez isso para mim, e não faz nada. No casamento isso acontece, mas isso acontece também no local de trabalho. Quantas vezes você vai lá, você é o melhor funcionário, esperando que o seu patrão chegue para você e fala assim, parabéns, você arrebentou, né? Muito bom. Fazemos coisas com fins terrenos, por que não fazemos para Deus, que nos dará a maior e a melhor recompensa que nós poderemos receber um dia. Quem é crente de verdade aí sabe, que não tem sensação melhor, não haverá sensação melhor, do que a de ouvir o seu nome ser chamado. Você já pensou nessa maravilha? Seremos chamados pelo nosso nome. Não me pergunte como. Isso aí é com Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Alguma coisa Ele vai fazer dentro desse piscar de olhos aí, você vai ser chamado. Quando o anjo abriu o livro dos nomes, não sei se está em ordem alfabética, mas foi olhando lá com o dedinho e falar o seu nome. Não vai ter sensação melhor do que essa. Por isso que nós temos que fazer para Deus agora o melhor. Nosso culto não pode ser de qualquer jeito. Nosso culto não pode ser arrastado. Nosso culto não pode ser um peso. Nosso culto a Deus, o coletivo, não pode ser o que sobra, não pode ser quando dá. Nosso culto a Deus tem que ser sempre o nosso melhor ao Senhor. Vamos ver aí sobre culto então, baseado no texto que nós lemos. Hebreus capítulo 10, versículos de número 19 e 20. O culto coletivo é proporcionado por Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Antigamente, no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, o sacerdote principal, entrava dentro do tabernáculo, ou dentro do templo construído por Salomão, ou dentro do templo edificado por Esdras, ou dentro do templo presente romano. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, no Santo dos Santos ficava a presença do Senhor,
durante um período representado pela Arca da Aliança, durante um outro período uma sala vazia, e eles sabiam que a presença de Deus estava lá. A menção do escritor da carta aos Hebreus é que agora qualquer um de nós pode entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, através do culto coletivo. Nós apenas podemos nos achegar à presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos proporcionou isso. Sabe por que você está sentado nessa cadeira numa noite de domingo? Porque Jesus proporcionou você isso. Não é para agradar a vida do pastor, não é para encher mais uma cadeira no banco, mais uma cadeira aí, mais um banco vazio. Você não está aqui por obrigação. Meu irmão, o sangue de Jesus proporcionou você estar sentado nessa cadeira para entregar o seu melhor a Deus e para dar glórias a Deus. É o sangue de Jesus que te proporcionou isso. Nós não estamos aqui porque a igreja é um clube social. Nós não estamos aqui para apenas nos encontrar. Há outros princípios na congregação que nós não podemos desmerecer. Mas os primeiros princípios da igreja, do culto ao Senhor, não são esses. Não são os de unidade, os de comunhão, são os de celebração a Deus. Presta atenção, meu irmão. O sangue de Jesus possibilitou você estar aqui rendendo ao Senhor a sua adoração. Isso não pode ser de qualquer maneira, isso não pode ser arrastado, isso não pode ser com o tempo que sobra, isso não pode ser apenas por ser, isso não pode estar apenas por estar. Além da salvação do céu, seu nome escrito no livro da vida, Jesus te deu a oportunidade de celebrá-lo congregacionalmente, entrar no Santo dos Santos. Você pode ter uma intimidade com Deus na sua casa, precisa ter. Você pode conseguir alcançar a presença de Deus na sua casa, mas é extremamente fundamental que adentremos o Santo dos Santos de maneira coletiva. Quando o escritor da carta menciona o local, menciona o Santo dos Santos como referência, ele não está falando da sua casa, ele não está falando do seu quarto, ele não está falando do culto individual, das vezes que você sente a presença de Deus sozinho em casa, ele está falando do culto congregacional. Jesus nos proporciona congregarmos. Por mais que o diabo se levante contra isso nos nossos dias, é impossível acabar com a congregação. Eu sei que muitos de nós faz coisas erradas, muitos pastores, às vezes vacalham o negócio, camarada ostenta, né? O Tiago faz... Bom que depois eu fico sabendo se as pessoas assistem minha mensagem ou não. Tiago começou há pouco tempo a aula de computação, e aí acabou a escola de profetas aqui, e terça-feira, na hora que acabou o culto, eu fui buscar o Tiago, eu passo em determinado lugar, que tem várias mesas de sinuca. Eu passei lá, vi um pastor agarrado na mesa de sinuca lá, tá ali, gente, nada contra, num sítio talvez, num acampamento de jovens lá, né, o pessoal da igreja reunido, jogando, mas num boteco. Outros roubam da igreja, outros prostituem, adulteram, infelizmente. Causa no coração daqueles que geraram expectativa em cima de homens, uma certa frustração, e aí as pessoas pensam assim, não vou mexer com a igreja mais, não vou congregar mais. O diabo se aproveita dessas situações aí, dessas condições, para tentar quebrar o congregacional do nosso coração. Individualmente, particularmente, cada um de nós temos que vigiar relacionado a isso. Mas o diabo não vai conseguir acabar com o congregacional, se nós entendermos que é Deus que está sendo celebrado nesse lugar. Jesus proporcionou isso para a gente, irmãos. Se não é o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui celebrando ao Senhor. Versículo 21.
E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus é o nosso sacerdote, o sangue dele nos proporciona, e agora, qual era a função, para você entender esse versículo, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? O rei governava o povo politicamente, amém? Quem era o governante político? Estabelecido por Deus, levantado por Deus, condicionado à casa de Davi, depois de Davi, era o rei. Esse governava politicamente e Deus era com ele. Deus era com o rei. O profeta trazia Deus ao povo. O que o profeta fazia? Ouvia Deus e levava para o povo uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. E o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Pegava o povo e levava até Deus. O profeta trazia Deus para o povo. O sacerdote levava o povo até Deus. Alguns homens na Bíblia ocuparam essa função simultaneamente. Samuel foi juiz, o último juiz em Israel, sacerdote e profeta. Além de Samuel, Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Então a função sacerdotal era levar o povo a alcançar o Senhor. No Antigo Testamento, o povo não chegava a Deus sem um sacerdote. O texto que nós lemos diz que agora nós temos um sacerdote, e ele não é o pastor. Ele não é o ministro de louvor. Ele não é o presbítero. Não é o obreiro. Não é a pessoa que lidera o departamento. Quem é o nosso sacerdote, irmãos? Jesus. 2 Timóteo 2,15. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ao mesmo tempo que o sangue de Jesus nos possibilita estar aqui, quem nos leva à presença de Deus quando estamos aqui é Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele pagou o preço no seu lugar. Você seria incapaz de adentrar a presença de Deus, mas o sacrifício vicário de Jesus possibilitou com que você agora pudesse fazer isso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e Jesus agora te leva à presença do Pai de uma vez por todas. É isso que acontece num culto congregacional, é isso que a reforma protestante vem resgatar. Jesus nos leva ao Pai, Jesus é o nosso sacerdote aqui nesse lugar. Se dependesse de mim, você falharia nessa missão, porque eu sou falho e pecador igual a você. Então temos o Senhor nos proporciona entrarmos no Santo dos Santos. Versículo de número 23. Guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como proceder durante o culto? Há várias formas de procedimento durante o culto. Eu poderia abrir aqui uma outra pregação, e aí a gente corrigir algumas coisas que talvez nós fazemos errado, mas não é essa a nossa questão aqui nessa noite. Tem algo que nós fazemos aqui no culto que precisa ser único e primordial: guardar a esperança. Qual é a esperança apontada pelo apóstolo Paulo em suas cartas? Qual é a esperança mencionada no Novo Testamento para a igreja cristã? A nossa esperança é que Jesus vem nos buscar nos ares, após o som da 7ª trombeta. Essa é a nossa esperança. Pastor, até quando eu dou a Deus o culto congregacional, o culto coletivo? Até que o Senhor venha nos buscar. Aguardando a esperança, mantendo a esperança.
Sabe por que você vem celebrar a Deus? Porque um dia Ele vem te buscar. Ah, mas eu estou precisando de uma cura. Amém. Ah, mas eu estou precisando de uma porta aberta. Deus vai abrir, creia nisso. Mas nós estamos aqui aguardando firmemente a nossa esperança. Até que Ele venha, congregue. Até que Ele venha, celebre, cultue. Até que Ele venha, adore. Até que Ele venha. A igreja, no período da Reforma Protestante, se reunia com fins de arrecadação. Quanto que arrecadou? Quanto que entrou? Quantas pessoas tinham? Nós precisamos lutar contra essas informações. Em muitos lugares, na Reforma Protestante e nos dias atuais, um culto é tido como bom ou como ruim, dependendo da quantidade do valor financeiro que entrou. Mas eu te pergunto, nós nos reunimos aqui para entrar um valor financeiro? Tratamos igreja como que se fosse empresa. No meu local de trabalho é assim. Hoje faturamos tanto, foi bom. Né? Hoje vendeu tanto de pneu, que maravilha, hoje foi bom. Lá no seu trabalho é assim, hoje eu vendi tanto, nunca tinha vendido tanto na minha vida, maravilha, lá no seu trabalho. Aqui não. Nós não estamos aqui para um processo de arrecadação. A igreja da Reforma Protestante se reunia pensando em arrecadação, como arrecadar mais, como vender mais, o que nós vamos arrumar para esse povo, dar mais dinheiro. Eles estavam construindo uma basílica em Roma, né? A Basílica de São Pedro estava sendo erguida, a igreja precisava de dinheiro, e começou-se a medir o culto bom ou o culto ruim à medida do valor financeiro que entrava. Você acha que isso não acontece nos nossos dias? Eu já topei com muito pastor, com muito pregador, que julga se o culto foi abençoado ou não, pela oferta que ele recebeu. Não são esses os parâmetros que tem que medir o nosso culto, porque não é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Outras pessoas medem se o culto é bom ou ruim, se tiver muita gente ou pouca gente. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. Eu já vivi cultos maravilhosos com 2 e 3 pessoas. Eu já vivi cultos de oração com 2, 3 pessoas que eu não trocaria por nenhum culto de domingo. Deus falando e agindo e orando, e o Espírito Santo vindo, e uma maravilha. Não é a quantidade, não entenda que o culto vai ser bom ou ruim pela quantidade de pessoas. Quando alguém te perguntar, o culto foi bom, não julgue pela quantidade de pessoas, julgue pelo impacto da palavra no seu coração, julgue pelo louvor que saiu da sua boca e do seu coração, julgue pela experiência que Deus teve com você, ou que você teve com Deus no culto congregacional. Não analise o culto pela quantidade, analise o culto pela intensidade da presença, do mover, do agir, do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Esse é o resgate que a Reforma Protestante vem trazer, do culto que celebra, que guarda a esperança, que aguarda Deus. Nós não viemos aqui para arrecadar, nós viemos aqui para aguardar Jesus voltar. Talvez esse seja o melhor horário para Jesus voltar. Pensou se Jesus voltasse agora? Nós estamos tudo aqui quebrantados, arrependidos dos nossos pecados, querendo dar para Deus um culto melhor. Se Ele viesse agora, acho que todos nós subiríamos. O melhor horário, Jesus, volta domingo 6 horas, volta domingo 7 horas, na hora que tiver a pregação. Nós estamos aqui, irmãos, aguardando a vinda do Senhor. É necessário estarmos aqui com essa esperança, porque é essa esperança que nos alimenta, que nos instrui. Nós vamos falar disso aqui. É num culto que nós somos admoestados, amém? Igreja que não tem doutrina, igreja que não tem punição, igreja que não tem disciplina, deixou de ser igreja. É característica da igreja disciplina.
dos membros, é características da igreja, palavras de exortação. Se a igreja não tem admoestação, ela deixou de ser igreja. Nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor, e em cada culto Deus vai te admoestar de algo que nós precisamos mudar, para estarmos prontos para quando Ele voltar. Porque tem carrapicho no seu coração que precisa ser tirado. Nenhum de nós estamos prontos. Se alguém entre nós aqui tivesse 100% santo, Deus já teria levado. Está lá em Efésios 4. Se alcançar a varonilidade perfeita, Deus vai te levar. Se você está aqui ainda, se eu estou aqui falando para você, tem carrapicho que precisa ser tirado. Nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor, nos moldando, nos aperfeiçoando a cada dia, nos modelando. E muitas vezes Deus vai colocar um irmão chato, aborrecido, para pegar no seu pé, para tratar o seu caráter, para moldar a sua vida. Dificuldades vão se levantar para que o caráter de Cristo seja forjado em você. E isso acontece enquanto aguardamos a sua vinda. Versículo 24, para que o culto coletivo? Para quê? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Além do culto ser uma esperança de que o Senhor está vindo, para que o culto serve, irmãos? Para que nós possamos praticar isso aqui, o estímulo ao amor. A pessoa pode não querer o culto coletivo, mas na hora que o negócio apertar, ela vai sentir de ir um. Porque é aqui que nós nos estimulamos. Está difícil a caminhada para você? Está complicado? Você está pensando em desistir, desanimar, em chutar o balde, em largar tudo? Vem para o culto. Porque é aqui no culto que você será estimulado a amar mais a Deus. É aqui. A cada culto nós precisamos sair daqui entendendo que precisamos amar mais o Senhor. Esse amor precisa ser estimulado em nós. Nós precisamos sair daqui amando mais a Deus a cada domingo. Versículo 25. Ordens diretas ao culto coletivo. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quando vedes que o dia, com D maiúsculo, está na sua Bíblia aí, referente ao dia do Senhor, né? Que o dia se aproxima. São ordens diretas relacionadas ao culto. O não cumprimento dessas ordens vai levar à apostasia, de acordo com Hebreus 6, do 4 ao 8. E esse é o porquê do culto coletivo. A falta do congregacional nos afasta de Deus. Então, fica dois conselhos do escritor aos Hebreus para nós, dentro do versículo 25. Primeiro, não deixe de congregar. O congregar aqui não é ter o nome no hall de membros. Aliás, eu não sei te falar se isso é bom ou ruim ainda. Mas a igreja já não... Essas questões para a igreja não são importantes há muito tempo. Eu ainda não sei julgar se é bom ou ruim. Congregar não é que a igreja seja o seu dono. Isso não é congregar. Eu não sou seu dono. Você não é ovelha do pastor Tiago. Você é ovelha de Jesus. Amém? Você congrega aqui, na Atos, com o pastor Tiago, mas eu não sou o seu dono. Eu não te comprei com meu sangue, eu não morri na cruz do Calvário por você, não morreria, não conte comigo para fazer isso. Isso aí é um negócio para Jesus. Ele disse lá em João 10,
eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se eu desse a vida por você, eu seria melhor que Jesus, então eu não quero ser melhor que Jesus, eu vou deixar isso aí para o Senhor. Você pertence a Cristo. O congregar não é eu ser o seu dono, isso não é congregar. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir para dar glórias a Ele, amém? Isso é congregar. Não deixemos de congregar, seu nome tem que estar num livro de hall de membros, ele existe, né? Eu acredito que seu nome está lá. Não, mas não é isso que é congregar. Congregar é o prático, não o institucional. Aliás, o institucional atrapalha. Quando a gente fica institucional demais, né? Põe o nome no hall de membro. O irmão pecou, tira o nome do hall de membro, exclui ele, não serve. Quando a gente fica institucional demais, fica ruim. Quando o escritor aos Hebreus diz sobre não deixemos de congregar, é deixar de estar aqui. É o conselho do escritor para a gente. Aqui, fica em casa não. Vem para a igreja. E deixa eu te falar, online aumenta a sua intimidade com Deus. Eu assisto culto online, sempre que posso. Se tiver um culto online, eu estou agarrado nele. Vê lá essas lives do Instagram, isso ajuda demais, que você vê grandes pregadores que antes você tinha que viajar longas distâncias para poder ver. Quantas vezes, não se escandalize comigo, pelo amor de Deus, mas quantas vezes eu ia de carro para Belo Horizonte, com irmãos da igreja para ver Marcos Feliciano? Mas foi muitas vezes, foi poucas não. E quando a gente ia e ele não ia, chegava lá, não veio, lá de bom disparo de carro, o camarada não veio e prega outro lá no lugar, você nem dá atenção para a palavra, falar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa não. Você andou 200 quilômetros para ver um negócio que não aconteceu, ainda está errado. O Silvio estava olhando ali, está errado, né, Silvio? Mas já fiz, confessar o pecado, né? Já fiz. Hoje não, hoje você tem o Instagram, você vê as lives, o pessoal lá alimenta, fortalece. Oi, Silvio? Você também fez? Caio Fábio, oh meu Deus do céu. Irmãos, hoje você tem lá as lives, você assiste, alimenta, nota intimidade, Deus fala comigo, mas deixa eu te falar uma coisa, não substitui o congregar. O estar, talvez não é o melhor irmão que você gostaria aí do seu lado, mas é o irmão que Deus plantou do seu lado, ele é tão precioso quanto você, ele é seu irmão de sangue, sabe por quê? O mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado por essa pessoa que está do seu lado aí, é seu irmão de sangue, no sangue de Jesus nós somos todos irmãos. Nada substitui o congregar, nada. O diabo vai lutar, na minha ideia, na minha concepção, é a última batalha do diabo contra a igreja, é contra o congregar. Essa é a última batalha do inimigo contra a igreja, até que Jesus venha, porque ele sabe como que nós precisamos disso aqui. Não deixe de congregar, não deixe de estar na casa de Deus, para celebrar a Deus. Se você pode fazer isso mais de uma vez por semana, não perca a oportunidade. Eu conheço irmãos que choram, não é mentira não, é verdade. Irmãos que gemem, porque no horário do culto do meio de semana está trabalhando, está estudando, e não pode vir numa escola de profetas, não pode vir num culto de oração, não pode vir num culto de quinta-feira, se marcar alguma coisa é difícil. Eu conheço irmãos que gemem essa falta. Se você pode, vem meu irmão, corre. Quem ama a Deus vai para perto do Senhor. A chama do primeiro amor não pode apagar. Nós estamos com intervalo aí na escola de profetas e eu não deixei de fazer alguma coisa. Vamos marcar um culto familiar, tem que ir num culto, não pode ficar sem um culto, meu Deus do céu, vai ficar sem culto, não dá, vai para o culto. Quando eu me converti, eu estava cursando o ensino médio, e aí eu cometia 2 pecados, ainda bem que os adolescentes estão lá dentro, eles não vão escutar eu falando isso, não seguirão o meu exemplo, né?
Irmãos, eu matava a aula na terça-feira, por incrível que pareça, para ir na Fogueira Santa de Israel da Universal em Pará de Minas. Você sabe o que é sair da escola na surdina? Está tendo culto, fogueira, naquela época, né? Não era como hoje. Tinha as suas verdades, não se escandaliza comigo não, naquela época era melhor. E eu era novo convertido, irmão, saía na surdina da escola para ir. Sexta-feira tinha culto na minha igreja. Eu tinha aula na sexta-feira de artes e biologia, eram as aulas de sexta-feira. Eu fui reprovado em artes e biologia, porque eu não ia na aula sexta-feira. Tinha culto na minha igreja. Estou falando que você tem que fazer a mesma coisa, não, foi uma experiência que eu vivi. Você sabe o que eu tive que fazer depois? Aí o pessoal foi me passando e eu fiquei devendo as matérias. Eu já tinha formado em teologia já, quando eu fui fazer essa prova do ENAD, das matérias que faltava. Eu fiz a prova lá em Divinópolis, cheguei lá, tem que fazer prova de quê? Biologia, estava devendo um português também, era 3 matérias, biologia, português e artes. Eu fui fazer essa prova em Divinópolis, eu já era casado já. Marquei a prova lá, marcar a prova, resolver esse problema aí. Porque eu fugia da escola para ir para a igreja. Tem muito jovem aí que foge da escola para outras coisas, né? Talvez não justifica, era um pecado, eu devia ter estudado, né? Não ter ficado devendo as matérias. Mas pelo menos eu fugia para ir para a igreja, né? Irmãos, não perde. Tem oportunidade de estar junto, esteja junto. Se não, vem a apostasia. Primeiro conselho do escritor, congregue. Segundo conselho do escritor, admoeste uns aos outros. Não quero que você sente na cadeira de juiz e comece a julgar os irmãos da igreja se o que eles estão fazendo é certo ou errado. Mas tendo a oportunidade, se ajude. Às vezes mandamos mensagens uns para os outros para derrubar, para esfriar a fé, para falar mal, para contar uma fofoca. Às vezes até para falar uma mentira para um amigo, para alguém. Por que nós não podemos nos ajudar ao invés de nos prejudicar? Por que nós não podemos estender a mão um para o outro ao invés de condenar? Por que você não chega, ao invés de você ficar pensando mal do irmão, você só abraçar ele? Só abraça ele, deixa o Espírito Santo fazer o resto. Por que nós não podemos nos ajudar, irmãos? O admoestar uns aos outros não é se colocar na cadeira do juiz, é ajudar uns aos outros. É para isso que o culto serve. O culto não serve para eu ficar olhando o que você fez, o que você não fez durante a semana. Se você foi na festa, se você não foi na festa, se você dançou quadrilha, se você comemorou o Halloween, ou o que você fez, não é isso. O culto é para que nós possamos nos ajudar, nos admoestar. Para isso que é o culto. Em tempos de crise, em tempos de batalha do inimigo contra a igreja, que nós possamos entender o valor do culto congregacional, do culto coletivo. Resgate da reforma protestante para nós, é o que nos move, é o que nos faz estar aqui. Celebrar ao único Deus digno de toda honra, de toda glória. O que você veio fazer aqui, meu irmão? Celebrar ao Senhor, cantar ao Senhor, render a sua vida a Deus, se arrepender dos seus pecados, entregar a Ele o seu coração. É o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Amém? Se coloque de pé, enquanto a Márcia vai adorar o Senhor com mais uma canção. Vamos orar a Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Não sei com quais expectativas, princípios ou objetivos você veio para este lugar, mas nessa noite você aprendeu que adorar a Deus está acima de qualquer outro objetivo que você tem. Amém? Feche seus olhos então. Talvez até agora você não deu a Deus a honra devida, a glória devida, e nesse último momento do nosso culto, nesse nosso momento de oração, você ainda pode fazer isso.
E como eu preguei aqui, na hora que você fizer isso de todo o seu coração, Ele vem. O Espírito Santo vem. Você não está aqui por homem, você não está aqui por placa denominacional, ninguém aqui é seu dono a não ser Jesus. Você está aqui pelo Senhor. Então é a Ele que você tem que celebrar, é a Ele que você tem que amar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Há um caminho para a adoração.